bem-vindos ao canal Vida Humana Quântica. Eu sou a Lê Mingotti e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu trago aqui para vocês mais uma reflexão, né? É um vídeo aqui para a gente estar pensando, refletindo, discutindo juntos sobre esse assunto. Você é aquela pessoa que elege um mestre para sua vida? Um mestre humano, encarnado, que você segue piamente, que você mudou sua vida por conta desse mestre, ou o que esse mestre fala para você é lei? Se você é essa pessoa, eu tenho um conselho aqui para te dar. Não siga o mestre. Isso mesmo, não siga o mestre. Por que eu tô falando isso? O mestre, muitas vezes, ele nem quis ser mestre, ou ele não quer ser mestre. Elegeram ele como mestre. Ele precisa sustentar esse pedestal, ele precisa ficar ali, nesse lugar, e muitas vezes ele cansa ou a máscara cai, né? Porque ele tem que sustentar algo que muitas vezes ele não é. Ele não quis estar nesse lugar de mestre. O que acontece é um ser humano, né? É um ser humano. Esse ser humano, ele erra. Ele pode errar. Se você segue tudo que esse mestre fala, tudo que ele fala para você é lei, se ele comete um erro, ele afunda, você afunda, não é? Então, o que a gente precisa é focar no ensinamento que esse mestre traz. E aí, se você focar no ensinamento, a chance é muito maior. Se você focar no ensinamento, você corre muito menos risco de cometer um engano. Porque o verdadeiro mestre da sua vida tem que ser o seu sentir. A mensagem que esse mestre traz, muito provavelmente, é uma mensagem guiada, é um ensinamento de alma, é algo que ele traz de profunda reflexão, mas a gente não pode esquecer que ele está numa condição humana e todo ser humano pode cometer erro, né? E aí, se você não focar na mensagem e sim no mestre, você pode se decepcionar. Tem muitos casos por aí, não é mesmo? Que a gente está vendo, ou que a gente já viu, de mestres que cometem erros e todos ficam chocados. E aí o que acontece? Você vai ficar decepcionado, você vai perder a sua fé, você vai perder a sua crença, né? E muitas vezes você vai pro fundo do poço. Você vai ficar, como se diz o ditado, sem eira nem beira. Por quê? Porque você focou no mestre e não na mensagem que ele trouxe. Tem uma história que eu vou contar aqui pra vocês, que eu ouvi há um tempo atrás. Assim, eu não sei qual é a origem dessa história, né? E nem quem criou ou se é um fato verídico, tá? Mas eu ouvi essa história e ela marcou bastante pra mim. Então, assim, se você já ouviu essa história em algum lugar, deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. Se você sabe a origem, quem criou, de onde veio essa história, deixa aqui pra mim nos comentários. Aproveita e deixa um joinha aqui nesse canal, se inscreva, aperta o sininho para que o YouTube notifique você todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui, tá bom? E a história é o seguinte: um mestre sempre reunia os seus discípulos para passar os ensinamentos. E aí, no final de cada reunião, ele falava o seguinte: eu já vou, eu me despeço de vocês aqui e, por favor, não me sigam. Todas as vezes ele falava isso. E aquilo causava uma curiosidade entre os seus discípulos. Por
que ele fala isso pra gente? Por que a gente não pode segui-lo? E aí, um dos seus discípulos, muito curioso, resolveu então seguir o mestre. O mestre, percebendo que estava sendo seguido pelo discípulo, ele começou a adentrar uma mata. E ele foi adentrando essa mata cada vez mais distante. Quando ele já tinha caminhado por horas e horas, percebendo que o discípulo ainda estava seguindo, ele se desmaterializou, sumiu. E o discípulo ficou desesperado, procurando o mestre em toda parte, no meio daquela floresta, e não encontrava. E o discípulo estava completamente perdido, porque o discípulo não prestou atenção no caminho. E aí o que aconteceu? Passaram-se 3 dias e o discípulo perdido na mata. O mestre retorna e o discípulo fala: poxa vida, mestre, eu estava aqui totalmente perdido, eu estava desesperado, eu não te vi em nenhum lugar. E aí o mestre falou: por que você estava perdido? Porque você focou em mim e não na mensagem que eu passei para você. Eu disse para você não me seguir e você me seguiu. Você não focou na mensagem. Qual é a moral dessa história? Se você não segue o ensinamento e se você foca no mestre, a chance de você se perder, caso ele erre, caso ele cometa um erro, a chance de você se perder é muito grande. Você pode ficar decepcionado a ponto de ficar depressivo, porque você vai ficar sem o seu chão. Eu já disse, o melhor mestre da sua vida é o seu sentir, é você olhar para você, é você ouvir as mensagens, porque não existe dono da verdade. Aquilo que é verdade para o mestre, aquilo que é bom para o mestre, pode não ser bom para você. Então, o que você precisa fazer é ouvir e colher aquilo que faz sentido para você. Não precisa seguir o que eu estou falando. Basta analisar aquilo que for importante para você. Porque aqui nesse canal eu só falo do meu ponto de vista, daquilo que eu vivo, vivencio, e o ponto de vista conforme a minha expansão da consciência, que ainda é muito limitada. Mas isso fica a dica, serve para quem está aí seguindo um padre, quem está aí seguindo um pastor, quem está aí seguindo um espiritualista. Toma cuidado, porque às vezes você fica muito focado no mestre, esquece de prestar atenção na mensagem e tirar para você aquilo que faz sentido, porque ninguém é dono da verdade. Tem muita gente se decepcionando com mestres por aí. E volto a falar, muitas vezes esses mestres nem gostariam de estar nesse lugar de mestre. Colocaram ele nesse lugar de mestre e aí ele não consegue sustentar por muito tempo. Ele comete um erro, porque o erro é humano, e aí todos vão tacar pedra, crucificar, julgar, cancelar, não é mesmo? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O maior mestre da sua vida, o melhor mestre para você é o seu coração, o seu sentir. Fica aí a reflexão para você. Beijo de luz. Até o próximo vídeo.